E olha, por falar em hidrovia, o Rio Solimões atingiu nesta segunda-feira a mínima histórica. Nós conversamos hoje com o gerente de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil, André Martinelli. E ele falou sobre as perspectivas da bacia do Amazonas para os próximos meses. A cota mínima do Rio Solimões chegou a 228 centímetros negativos na região de Tabatinga, no interior do Amazonas. Esse é o nível mais baixo da história. O último boletim do Serviço Geológico Brasileiro mostra que no dia 23 de maio, o nível do Solimões estava com 1.025 centímetros. Um mês depois, já havia baixado para 672. No mês seguinte, atingiu 489. Há um mês, a cota ainda estava positiva e chega agora à situação mais crítica. No Alto Solimões, a vazante deste ano já é a vazante mais intensa da história, né? Ultrapassou em muito aquilo que foi observado em 2010, que até então era a pior seca, né? Ano passado, em Tabatinga, não conseguiu superar ainda a seca de 2010, esse ano sim, superou em mais de 1 metro. Né? Isso já se estabeleceu até o Médio Solimões. Historicamente, a região de Tabatinga enfrenta a situação mais grave da estiagem em setembro. Por isso, existe a expectativa de alta para as próximas semanas. Mas, segundo o gerente de hidrologia do SGB, a situação vai demorar para apresentar uma melhora. É lógico que qualquer indício de subida traz um ânimo, né? Mas se a gente for falar numa melhora qualitativa de fato, ainda vai demorar muito, porque mesmo que o rio comece a subir, os níveis estão muito baixos. Então, até que esses níveis eles alcancem, por exemplo, patamares para navegação, né, para normalizar a vida de quem habita e de quem depende das atividades naquela região, ainda vai demorar um pouco. Então, assim, vai melhorar no sentido de que você vai estar observando o rio subindo, então traz um alento. Mas em termos práticos, ainda vai demorar para melhorar, mesmo com a subida das águas. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou na semana passada os últimos contratos para o serviço de dragagem e sinalização náutica do Rio Solimões. O investimento previsto é de 280 milhões de reais e a obra será feita num percurso de 250 quilômetros. As operações serão concentradas nos trechos entre Coari e Cadajás, Benjamin Constant e Tabatinga e Benjamin Constant e a cidade de São Paulo Olivença. Um trabalho difícil por causa da complexidade do rio. Apenas para ilustrar, para você entender talvez assim o tamanho desse problema e por que ele não é tão simplório, você chegar e dizer que vai resolver ou que não vai resolver. O Rio Solimões ele tem uma produção de sedimento anual na ordem de 1 bilhão de toneladas de sedimento por ano. A gente está falando de 1 bilhão de toneladas de sedimento por ano. É difícil mensurar, mas também, mais uma vez ilustrando, eu estou comparando aqui com a produção do maior porto do mundo, né? O Porto de Xangai, por exemplo. Ele conseguiu movimentar uma carga recorde em 2019 na ordem de 49 milhões de toneladas. Por isso, a necessidade de um estudo mais aprofundado para saber se a dragagem é o principal modelo para combater os eventos climáticos extremos que devem persistir nos próximos anos. Realmente é um problema muito complexo, bastante complexo, que exige da gente estudos mais apropriados, né, e continuados. Não é um estudo que você vai lá, faz um levantamento de campo hoje e você resolveu todo o problema para todas as ações e planejamento dali para frente. Não, tem que ser um monitoramento contínuo e isso está em nível de negociação, já existe toda uma conversa. Esses órgãos que eu citei, o Serviço Geológico do Brasil, o DENIT, já sabem da importância de estar desempenhando essa atividade e já estamos nos estruturando para chegar nisso.
O Boletim da Defesa Civil do Amazonas, divulgado nesta segunda-feira, mostra que mais de 400 mil pessoas já foram afetadas pela seca dos rios. Todos os 62 municípios do estado estão em situação de emergência. E se não bastasse ainda a falta d'água, eles também estão enfrentando a fumaça causada pelas queimadas. Hoje a qualidade do ar em Manaus é considerada péssima. As universidades federal e estadual do Amazonas resolveram suspender as aulas presenciais em Manaus e no interior.